Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana temos viajado através do livro do Apocalipse, conhecendo essas belas temáticas e nos inspirando com as revelações que Deus fez a João e que na misericórdia divina chegou aos nossos dias. No tema de hoje vamos aprender sobre os 7 selos. E esta imagem que nos acompanha desses 4 cavaleiros hoje será estudada, porque não é por acaso que ela está aqui. Cada um desses cavalos fala sobre a abertura de um selo. E cada selo, quando é aberto pelo Cordeiro, ele revela acontecimentos na história envolvendo o povo de Deus. Por isso, todos vocês são bem-vindos a mais um estudo do programa Bíblia Fácil. Hoje, eu vou convidar vocês para abrir as Bíblias a partir de Apocalipse, capítulo 5. E nós vamos estudar juntos o capítulo 5 e o capítulo 6. Nesses 2 capítulos, o tema que nós iremos abordar, os 7 selos do Apocalipse. O que significam esses selos? Por que 7? E o que acontece quando cada um deles se abre? Antes de começarmos o estudo, nós vamos buscar mais uma vez a direção de Deus. E eu quero convidar você que nos assiste também em casa a participar de uma oração pedindo a guia do Espírito Santo no estudo da Bíblia. Ore comigo se você puder. Bondoso Deus e Pai, nos encontramos felizes nessa hora em termos a oportunidade de estudarmos mais o livro do Apocalipse. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que se faça presente mais uma vez em nosso meio e nos dê compreensão dos temas que hoje nós iremos estudar. Por Jesus nós choramos. Amém. Pois bem, vamos começar então com Apocalipse capítulo 5. Lembra que no capítulo 4, na semana passada, nós estudamos a respeito de Deus sentado no seu trono? E ao redor do trono haviam 24 anciãos, 4 seres viventes e milhares de anjos serviam a Cristo e o ajudavam ali? Pois bem, quando saímos dessa cena do capítulo 4, onde Deus está governando, entramos no capítulo 5, e no capítulo 5 dá continuidade do capítulo 4. Olha o que diz o primeiro verso do capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com o quê? 7 selos. Um livro selado com 7 selos. A expressão selos para nós, nós entendemos selo como um papel que você cola numa carta para que ela possa circular dentro do nosso país. Mas nos tempos bíblicos, o selo não era como o selo de hoje. Um livro selado funcionava mais ou menos dessa forma. E esse livro, para ser aberto, os selos tinham que se romper aos poucos. Cada selo que se rompia, uma revelação era trazida. Então, para que o livro pudesse ser aberto, todos os selos tinham que ir se rompendo. E aqui no capítulo 5, nós temos um livro misterioso que está fechado com 7 selos. Quando João contempla essa visão, ele entendeu que esse livro contava a história da igreja cristã. E ele quis saber sobre a história dessa igreja. Só que ninguém podia abrir o livro selado com 7 selos. E João começou então a chorar, diz o Apocalipse 5. Ele chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro. Olha o que diz o verso 4 aí, Apocalipse 4:4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí vem o verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, enquanto João chorava, porque nenhum ser no universo podia abrir esse livro, alguém disse para ele assim, você não chora, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é isso mesmo, a raiz de Davi? Ele venceu para abrir o livro selado.
Quem é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi? É o próprio Cristo. Então, Cristo venceu para abrir o livro selado. Ele é chamado aqui o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Diego. Só uma questão um pouco geral. Por que sempre é usado sempre é 7? Por que deste número tudo que está relacionado a Deus? O 7 é uma referência recorrente no Apocalipse, né? Nós vimos 7 igrejas, agora 7 selos, veremos depois 7 trombetas, 7 pragas. O número 7 está associado à perfeição, plenitude. Então, no plano de Deus, as coisas são perfeitas, são plenas. O 7 tem essa referência. Na numerologia bíblica, essa é a ideia do 7. O 6 é o número da imperfeição. O 12 é o número da plenitude. O 4, a totalidade, né? Os 4 anjos segurando os 4 ventos, ainda veremos isso. Os 4 cantos da terra, ou seja, todo o planeta, certo? Mara? Aqui em Apocalipse 5, vi na mão direita, e também aqui em Apocalipse 1, 16, tinha na mão direita. Porque sempre fala na mão direita. A pessoa que ela usa mais a mão direita para todas as habilidades, nós chamamos ela como? Destra, né? Cristo é visto na Bíblia à destra de Deus, né? À direita de Deus Pai. Então, a ideia aqui, a mão direita, o controle parece que é maior. Essa é a ideia. Então, a mão direita, ou seja, a segurança está na mão direita, não na mão esquerda. Então, nós somos, na maioria das pessoas, são mais habilidosas com a mão direita, com a destra. Então, a ideia é segurança, né? Está na mão direita, está seguro. Nada foge a esta habilidade. Essa é a ideia. Ok? Agora, o que acontece então? Cristo venceu para abrir. Quando é que Cristo venceu? Quando Ele morre na cruz. A cruz é símbolo de vitória. E quando Ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, Ele venceu ali o mal, venceu a morte, e Ele agora pode oferecer à humanidade uma segunda chance. O poder da história, ou o mundo que estava às mãos de Satanás, nas mãos de Satanás, por causa do pecado de Adão e Eva, agora vem para a mão de Cristo novamente. Ele nos resgata, certo? E Ele agora vai abrir os selos. E cada selo que o Cordeiro abre é um desenrolar de uma história, de um movimento histórico. E você vai perceber, você se lembra que nós estudamos sobre as 7 igrejas? Então, as 7 igrejas, elas fizeram a primeira pavimentação da história, se pudéssemos chamar assim. Agora, os 7 selos, eles irão fazer uma segunda camada de pavimentação na história. Então, os eventos dos 7 selos, eles se sobrepõem a muitos eventos das 7 igrejas, como nós veremos agora. Então, vamos analisar agora o capítulo 6, aonde os selos são abertos pelo Cordeiro. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo o quê? Branco, um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, quando o Cordeiro, que é Jesus Cristo, abre o primeiro selo, aparece aí um cavalo branco, o cavaleiro montado nele tem um arco em suas mãos e uma coroa em sua cabeça. E ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, a cena da história que nos é mostrada são cenas do primeiro século. Você se lembra que no primeiro século, lá no capítulo 2, nós estudamos a respeito da igreja de Éfeso? Lembra que nós falamos que a igreja de Éfeso era uma igreja pura, doutrinariamente, porque os apóstolos eram membros dessa igreja? Então, este cavalo branco, a cor branca, na Bíblia, ela fala de pureza.
Então, o cavalo branco é uma alusão ao período também de Éfeso, quando a igreja era uma igreja pura. E por que é dito que esse cavaleiro tem uma coroa em sua cabeça? Porque é uma igreja vitoriosa. A coroa é símbolo de vitória na Bíblia. E esse arco? O arco é um instrumento de guerra. Esta igreja, ela está numa batalha, só que ela saiu vencendo e para vencer. Então, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, nós temos as cenas do primeiro século. Esta abertura do primeiro selo coincide com a igreja de Éfeso, que era uma igreja vitoriosa. Só no primeiro século, o cristianismo chegou a ter cerca de 6 milhões de membros. Nós temos então a pureza e a fidelidade à Bíblia. Os apóstolos pertenciam a esse período, daí o cavalo branco, a cor de pureza, de vitória. Se você for para o livro de Atos, capítulo 2, você vai ver que num único dia, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas. Daí a pouco o número foi para 5.000 e a igreja não parou de crescer até atingir 6 milhões de membros. Então, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, esse livro começou a ser lido e nós entendemos os eventos do primeiro século. Agora veja que esse cavaleiro está em paralelo com a igreja de Éfeso. Agora vamos então para o segundo selo, versículo 4. E saiu outro cavalo, qual é a cor dele agora? Vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Agora aparece um cavalo vermelho, cor de sangue. Se o cavalo branco falava de vitória, o segundo cavaleiro, que monta um cavalo vermelho, fala de derramamento de sangue. Inclusive, esse cavaleiro tem uma grande espada em suas mãos, um outro símbolo de guerras. O que acontece durante o período do segundo selo? Nós agora estamos no período de Esmirna, a segunda igreja do Apocalipse. E você se lembra que dos anos 100 em diante, a perseguição ela se intensificou pelos Césares, houve muito derramamento de sangue, muitas discórdias dentro da própria igreja. Dos anos 100 a 313, a igreja começou a testemunhar também várias heresias que foram tentando entrar dentro da igreja. João mesmo foi um que combateu essas heresias. E quando você pega as 3 últimas cartas que João escreveu, você percebe que João está ali advertindo com relação aos anticristos, advertindo com relação às pessoas que não criam que Jesus havia vindo em carne, se encarnado, advertindo contra pessoas que não acreditavam na divindade de Jesus. Ou seja, a igreja começou a enfrentar não apenas perseguição física, mas também problemas teológicos. Então, esse cavalo vermelho, ele fala de uma época sangrenta da igreja. E você está lembrado de que lá na igreja de Esmirna, no capítulo 2, verso 10, nós falamos sobre 10 anos de perseguição que a igreja enfrentaria, e que esses 10 anos culminaram exatamente no ano 313, quando Constantino assina o Edito de Tolerância de Milão. Então, a assinatura desse edito trouxe para a igreja uma relativa paz, mas esse período foi marcado por muito sangue derramado. Aí você tem aí os cristãos lançados ao Coliseu Romano, as batalhas dentro dessas arenas. Então, esse período foi marcado por isso. Vocês se lembram, inclusive, dos filmes épicos que eles rodam por aí, como, por exemplo, Gladiador? Nós estamos falando desse período da história, quando os gladiadores ali batalhavam e milhares de cristãos também foram mortos. Pois bem, vamos então agora ao terceiro selo, Apocalipse capítulo 6 versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo, que cor agora? Preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. E ouvi uma como que voz do meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando agora é aberto o terceiro selo, o cavalo que aparece é um cavalo preto. Se o branco
significava a pureza. O que significa o preto? A impureza, a apostasia. A partir do ano 538, quando nós entendemos finalizar esse terceiro selo, você tem aqui então, dos anos 313 a 538, um afastamento da palavra de Deus. A igreja do primeiro século, do cavalo branco, era uma igreja vitoriosa. Agora a igreja do cavalo preto é uma igreja que se apostata. E por que começa esse processo de apostasia? Porque nós temos agora a corrupção da fé. Nós temos um imperador que, entre parênteses, se converteu ao cristianismo. Mas Constantino foi apenas uma jogada política. E quando Constantino ele torna-se cristão, ele começa a trazer para dentro da igreja cristã os costumes do paganismo. E então muitas coisas do paganismo começaram a se infiltrar dentro da igreja. E aquela pureza do cavalo branco, ela foi se perdendo e agora nós temos a corrupção da fé. Um outro detalhe, é uma época de fome e miséria espiritual. Por quê? Porque os dogmas começaram a ter mais valor do que as doutrinas. Esse período não foi um período fácil. No ano 313, você tem ali o edito de Constantino, tornando a igreja cristã agora oficial no império. No ano 321, você tem ali um decreto para que o domingo fosse um dia de adoração. Nós vamos voltar a esse tema, mas o decreto dominical mais antigo da história, ele data de 7 de março de 321. E quem promulgou esse decreto? O imperador Constantino. Perceba que até esse momento a igreja cristã observava e respeitava o sábado. Mas a partir do ano 321, com esse decreto do imperador Constantino, a igreja cristã começou a adorar no domingo. E essa prática se estendeu ao longo dos séculos. E hoje nós estamos sofrendo uma forte pressão para cultuar a Deus no domingo. Vocês estão acompanhando o cenário religioso dos dias atuais. Esta é uma pressão constante. E nós veremos aqui que ela vai se intensificar ainda. Sharon. Qual foi o propósito dessa mudança do sábado para o domingo? Os cristãos guardavam o sábado, porque eles haviam aprendido com Cristo, com os apóstolos e com toda a Bíblia no Antigo Testamento. Mas quando Constantino tentou unificar a igreja ao império, a religião ao Estado, e os pagãos foram convidados a vir também para a igreja, eles adoravam o Deus Sol no primeiro dia da semana. De fato, a prática de se adorar o Sol no primeiro dia da semana não começou nem com os romanos. Começou antes com os medo-persas. Foi lá dentro do período de domínio medo-persa que surgiu uma seita chamada os mitraítas, que já começaram a adorar o Sol no primeiro dia da semana. Agora então, o que fez Constantino? Vamos adorar também no domingo, porque os pagãos estão acostumados com o domingo. E eles virão para a igreja adorar a Deus, mas no domingo, que é o dia que eles já respeitam. Então, a princípio, ficou os cristãos adorando no sábado e os pagãos começaram a vir para a igreja cristã adorando no domingo. E com isso, ele tinha todos debaixo do seu poder. Só que lentamente o domingo foi ganhando força e o sábado sendo esquecido. Até que nós chegamos ao estado atual, onde a maioria da cristandade acredita na santidade do domingo e o sábado foi completamente perdido de vista. Eu irei voltar a esse ponto num outro momento, mas esse é um ponto-chave na história. Sim, pois não, minha amiga Heloísa? Pastor, eu só queria confirmar. Todos esses eventos que aconteceram a partir do Constantino, que ele promulgou e que ele fez como ordem, né, como imperador e como dono da igreja, eu considero isso como a base da Igreja Católica Apostólica Romana, que vigora até hoje, né?
essas ações foram incorporadas de fato pelo papado, né? Pois é, até hoje. E você sabe que o Constantino era o imperador de Roma. Isso. E você sabe qual era o título que era dado ao imperador romano? Sumo Pontífice. Sumo Pontífice, exatamente. Sumo Pontífice era o título do imperador romano. É. E quem é que assumiu esse título na modernidade? O Papa. É o Papa. O Exatamente. Sumo Pontífice é o Papa. É. Então veja que o papado veio ocupar o lugar dos imperadores. E até os títulos que eram deles também foram adotados pelo papado. O que mais aconteceu nesse período? Você tem em 364, no Concílio de Laodiceia, aquilo que era um decreto civil de Constantino para adorar no domingo, agora a igreja abraça e coloca como um documento, um decreto religioso. Em 370, inicia a prática de cultuar aos santos. Em 400, a prática de se orar por quem já morreu. E em 530, o dogma do purgatório. Ou seja, a ideia de que existe um lugar de tormento eterno. Agora perceba, até o ano 530, ninguém falava que existia um purgatório. De fato, a Bíblia não ensina isso, os apóstolos não ensinaram. Mas já no 6º século é que eles vão inventar a existência de um purgatório, um local de tormento eterno. A igreja cristã nunca havia ensinado isso, mas isso hoje é uma crença corrente em nossos dias. Daniel. Só para concluir, então, na verdade, esse decreto, ele não consta na Bíblia, né? Foi só um decreto de Constantino, né? De Constantino. Então, é um decreto que está hoje nas obras de Constantino, está documentado. Em 364, a igreja vai trazer esse decreto para dentro dos seus dogmas, e aquilo que era civil, porque Constantino fez um decreto civil, agora torna-se um decreto religioso pela igreja. A igreja abraça essa ideia. Então, a prática de santificar o domingo, ela tem suas origens aí, no 4º século da era cristã. Nós estamos falando de uma coisa antiga. E vamos voltar a esse ponto ainda em nossos estudos. Pois bem, terminamos então o 3º selo e vamos então para a abertura do 4º selo. Apocalipse, capítulo 6, verso 8. Olhei e eis um cavalo o quê agora? Amarelo. E o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Agora aparece um cavalo amarelo. E o cavaleiro que monta o cavalo amarelo, ele se chama Morte. O que representa esse cavalo amarelo? O que representa esse cavaleiro chamado Morte? Nós iremos para um breve intervalo. E quando voltarmos, nós vamos analisar esse 4º cavaleiro, esse 4º selo sendo aberto e ainda os outros 3 selos que faltam. E você vai se surpreender como que a Bíblia descreveu já nos dias de João no 1º século os eventos que teriam lugar ao longo da história até os nossos dias. Daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e nós temos um presente muito especial para você. Essa revista com todos os temas que estamos abordando aqui no programa, ela pode ser sua. É um presente da Novo Tempo para você e você pode solicitá-la através do nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se, você tem que ligar em horário comercial. Nossos atendentes vão falar com você, vão pegar os seus dados postais e enviarão essa revista para a sua casa através dos correios. Se você preferir e tiver acesso à internet, você pode acessar o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você tem todos os programas de todas as temporadas do Bíblia Fácil, bem como também a arte dessa revista. Você tem que clicar em cima da arte, vai abrir ali um formulário para você preencher os seus dados postais e você então envia para nós. Num prazo de 15 a 20 dias, essa revista vai estar chegando em sua casa.
Isso tudo graças ao apoio dos Anjos da Esperança, que têm sido parceiros da Novo Tempo nesse ministério maravilhoso de disseminar a palavra de Deus. Lembre-se, quando você receber a revista, no final dela tem um questionário. Se você preencher esse questionário e devolver para Novo Tempo, você poderá ganhar um DVD que nós gravamos com todos os temas do livro do Apocalipse. Esse DVD é um presente para aqueles que devolvem para nós o questionário. Então aproveite, responda também o questionário e envie para nós. Na primeira parte do programa, no primeiro bloco, nós falamos sobre os 3 primeiros selos. E nós agora entramos no 4º selo. E lemos que quando o 4º selo foi aberto, apareceu aí um cavalo amarelo. A ideia aqui é um cavalo pálido. E esse cavalo pálido, desfigurado, ele fala de uma degradação total da religião e de uma perseguição àqueles que seguem a Bíblia. Este 4º selo, quando ele se abre, ele também está em paralelo com a 4ª igreja do Apocalipse. E nós temos aí do ano 538 até o ano 1517. No ano 538, o bispo de Roma começou a dominar. E aí nós temos o período conhecido na história como a supremacia papal. Em 1517, nós temos a Reforma Protestante, que foi um movimento iniciado por Martinho Lutero, que era um sacerdote católico. E no dia 31 de outubro de 1517, ele prega na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, as 95 teses contra a venda de indulgências. E Lutero promoveu um retorno à Bíblia, porque nesse período a palavra de Deus foi completamente esquecida. E quando a Bíblia foi abandonada, o que é que aconteceu com a igreja? Começaram a entrar dentro da igreja costumes pagãos. Por exemplo, em 998 foi instituído o Dia dos Mortos, celebrado hoje no Brasil, por exemplo, no mês de novembro, não é isso? Dia 2 de novembro? 2 de novembro. Em 1184 foi instituída o pior estratagema que o diabo teve, a Santa Inquisição. E esta Santa Inquisição levou à morte milhares de cristãos. Os cristãos que não se submetiam aos dogmas papais eram considerados hereges, eram torturados e mortos. E nesse período, milhares de cristãos foram mortos em todos os países. Em 1190, começou a venda de indulgências. A palavra indulgência quer dizer perdão. Você pode comprar pelo seu perdão. E foi isso que Lutero combateu severamente em 1517. Lutero não concordava com isso, porque a Bíblia não concordava. Você não pode comprar o seu perdão. Ele é oferecido gratuitamente por Jesus Cristo. É uma questão de fé. Mas a igreja começou a vender o perdão. Em 1216, foi instituída a confissão auricular. O que é isso? É você confessar o seu pecado para o sacerdote. Você peca e agora confessa para o sacerdote para que ele perdoe você. Mas eu pergunto, como é que um ser humano pode me perdoar o meu pecado se ele também é um pecador? Só Deus pode perdoar. Nenhum ser humano pode perdoar o outro pelo pecado. Mas, pastor, a palavra de Deus não diz que nós devemos perdoar os nossos pecados uns aos outros? Claro. Agora, o perdão, ele tem uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Quando é que eu devo perdoar o meu irmão? Quando ele me ofende. Aí eu tenho que dar esse perdão. Mas quando alguém peca contra Deus, só Deus pode dar esse perdão. Eu não posso buscá-lo de outro mortal pecador. Então a confissão auricular, ela não é bíblica, essa doutrina. Ela não se sustenta à luz da Bíblia. Só Deus pode perdoar. Inclusive Cristo foi condenado de blasfêmia por ter perdoado pecados. Lembra-se disso? Disseram para ele, quem é você para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E os judeus estavam certos nessa afirmação de que só Deus pode perdoar. Agora Cristo não pecou por quê? Porque ele era Deus. Por isso ele não pecou. Ele perdoou pecados porque ele era Deus. Mas a afirmação dos judeus de que só Deus pode perdoar pecados, ela é bíblica, ela é verídica. Só que a acusação era falsa, porque eles não aceitavam Cristo como sendo Deus.
Em 1229, a Bíblia finalmente foi proibida de ser lida. E em 1563, no Concílio de Trento, a tradição dos pais da igreja, ela foi colocada acima da palavra de Deus. Ou seja, a partir desse ano, se a palavra de Deus diz uma coisa e a tradição diz outra, com quem nós vamos ficar? Vamos ficar com a tradição. É isso que foi definido. E a partir desse momento, a palavra de Deus perdeu completamente o seu lugar. Quando isso aconteceu, a religião totalmente se afastou da verdade. Por isso um cavalo amarelo. A ideia aqui é um cavalo pálido, desfigurado, porque a religião estava completamente desfigurada. Mas chegamos então agora ao quinto selo. Os 4 cavaleiros passaram. Agora o quinto selo apresenta um novo elemento. Apocalipse capítulo 6, verso 9, 10 e 11. Verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Quando se abre o quinto selo, quando o Cordeiro abre o quinto selo, o que se vê são almas ou santos debaixo do altar. Estas almas dos santos ou mártires, elas estão clamando a Deus por vingança. Como que nós podemos entender a abertura desse quinto selo? Lá em Levítico capítulo 4, verso 7, falando sobre o ritual do santuário, lá no santuário israelita havia um altar de incenso e um altar de holocausto, onde os animais eram mortos e ali também era a sua carne queimada. E à base desse altar se derramava o sangue do animal. Então Levítico ensinava como que o pecador deveria buscar perdão e como deveria proceder com a oferta, o animal. Então, após o animal morto, parte do sangue dele era derramado à base do altar. Agora, quando Cristo, o Cordeiro, abre o quinto selo, ele vê almas dos santos que estão clamando à base desse altar. Aqui é uma cena tipológica. É claro que nós não temos uma alma. Esse é um conceito moderno, inclusive, mas nós somos uma alma. Ninguém aqui tem uma alma. Quando a pessoa morre, não existe nada que sai de você e vai viver vida independente. Isso é a ideia da filosofia, não da teologia. O que nós somos é uma alma. E quando a pessoa morre, a alma deixa de existir. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Então aqui nós temos uma figura apenas de linguagem. Os santos estão clamando a Deus por vingança. É como se eles estivessem dizendo: olha, nós fomos mortos por causa da tua palavra, por amor à tua verdade. E lembra dos mártires que morreram na Idade Média? Agora, simbolicamente, eles estão clamando a Deus: até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? E então é respondido para eles assim: aguardem um pouco mais, porque outros mártires ainda virão. E foi dado para ele uma vestidura branca, para que eles descansassem, ou seja, a segurança de que eles estão salvos, mas na hora certa eles ressuscitarão. Então a expressão aqui que eles estão clamando tem a ver com o altar de bronze do santuário, onde os animais eram oferecidos em sacrifício. E o sacrifício era queimado e o sangue derramado à base do altar. O sangue dos mártires está clamando simbolicamente a Deus. Assim como lá em Gênesis 4:10, Deus diz assim para Caim: cadê seu irmão Abel? Porque o sangue dele clama a mim. É lógico que o sangue de Abel não estava clamando literalmente, mas Deus estava dizendo: a morte dele exige que a justiça seja feita. É essa a expressão: o sangue está clamando, a justiça tem que ser feita.
Então, esta linguagem é uma linguagem simbólica, aplicada também ao quinto selo. Então, quando o Cordeiro abriu o quinto selo, ele vê um clamor dos mártires. O Senhor tem que fazer justiça. Nós perdemos a vida por amor ao Evangelho. E então vem a resposta de Cristo para eles. Alguns mártires ainda virão, mas vocês vão receber a recompensa de vocês em breve. Repousem um pouco mais, até que chegue esse dia. Então, este quinto selo, ele tem a ver então com os eventos também do período da supremacia papal, da Santa Inquisição e da morte de milhares de cristãos. Chegamos à abertura do sexto selo, Apocalipse 6, versos 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. Quando o Cordeiro abre o sexto selo, você tem 4 fenômenos. Um grande terremoto, o sol vermelho, o sol escuro, a lua vermelha como sangue e as estrelas caindo dos céus. Ao olharmos para a história, quando é que esses eventos tiveram lugar? Esse grande terremoto, nós consideramos ele como sendo o terremoto de Lisboa, de 1755. Se você for para uma enciclopédia, como a Barça ou a Mirador, por exemplo, você procura o verbete lá, o dia escuro. E esse dia escuro vai ser apontado como sendo em 1780. Lá em 1780, o sol deixou de dar a sua claridade. E à noite daquele mesmo dia, a lua apareceu no céu vermelha como sangue. Esse é conhecido na história como dia escuro. E em 1833, você tem uma chuva de estrelas na Nova Inglaterra, como era chamada uma região dos Estados Unidos. Ou seja, os 4 eventos mencionados no sexto selo, eles já estão na história. Em 1755, em 1780 e em 1833. Agora, o interessante é que o próprio Cristo havia falado sobre esses eventos. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. O próprio Cristo havia mencionado os mesmos 4 eventos da abertura do sexto selo. E ele diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Jesus falava da perseguição que os cristãos sofreriam na Idade Média. Ou seja, assinalando o fim da Idade Média e o fim das perseguições, nós temos esses 4 eventos. Então, o sexto selo, ele já foi aberto pelo Cordeiro. Quantos selos ainda faltam ser abertos? Apenas um, o 7º selo. E o que diz o Apocalipse sobre a abertura do 7º selo? Veja que nós vamos pular agora Apocalipse capítulo 7 e vamos para o capítulo 8. Olha capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de quanto tempo? Meia hora. Cristo abre o último selo e há silêncio no céu. Nós saímos do capítulo 6 e vamos para o capítulo 8. Pulamos o capítulo 7. Isso foi intencional do escritor bíblico. E você vai entender agora por quê. Jesus declarou em Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando vier o Filho do Homem e todos os seus anjos com ele. Por que é que quando o Cordeiro abre o 7º selo, o céu fica em silêncio? Porque não tem mais anjos nos céus. A função dos anjos hoje, como vimos lá em Apocalipse capítulo 4 e também 5, não é dioturnamente louvarem a Deus com cânticos. Agora o céu está em silêncio. Por quê? Porque eles saíram do céu. E por que é que os anjos não estão mais no céu?
Jesus dá a pista aqui, porque eles vieram com ele. Todos os anjos virão com Cristo quando ele voltar a essa terra. E porque todos os anjos virão, o céu ficará vazio. É por isso que ele está em silêncio. Agora, olha que interessante. O céu vai ficar vazio cerca de meia hora. Aí nós já falamos para vocês sobre aquele princípio profético dia-ano, que está baseado, por exemplo, em Números 14, 34, onde é dito, segundo o número dos dias de anos em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Os espias olharam a terra de Canaã 40 dias, mas por causa da incredulidade deles, eles vaguearam 40 anos. Ou seja, para cada dia que eles espiaram a terra, eles vaguearam um ano no deserto. É daí que a gente toma o princípio de interpretação profética dia-ano. Então, se cada dia representa um ano, eu agora preciso fazer uma conta simples. 24 horas que somam um dia significam em profecia 12 meses, um ano. 12 horas, 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, um mês. 1 hora, 2 semanas. 30 minutos, cerca de uma semana. Então, uma semana é o tempo em que o céu ficará deserto quando o Cordeiro abrir o 7º selo. Por quê? Porque uma semana será o prazo que Jesus gastará para deixar o céu, vir à terra buscar os salvos e voltar para o céu. Sabe o que é interessante? O povo de Israel celebravam 7 festas. E uma das festas que os israelitas celebravam chamava-se Festa dos Tabernáculos. E ela acontecia após o dia da expiação. E sabe quantos dias durava essa Festa dos Tabernáculos? 7 dias. Ou seja, cada festa do povo de Israel apontava para um ministério, um aspecto do ministério de Cristo. E a Festa dos Tabernáculos aponta para a sua vinda. E ela acontecia após o dia da expiação. E o dia da expiação apontava para o juízo. Ou seja, quando terminar o juízo, Cristo voltará. E ele vai levar uma semana. E nessa semana o céu vai estar vazio, porque os anjos vão estar com ele. Isso quer dizer que a abertura do 7º selo de Apocalipse é a própria volta de Cristo. Diego? Neste período de 7 dias que Jesus vai estar vindo, buscando os seus e voltando, existe a possibilidade daqueles que não são salvos se salvarem por causa deste evento? Não. Não. Quando Cristo deixar o céu, o santuário, de onde ele está hoje, para vir à terra, o ato de deixar o santuário assinala que não existe mais oportunidade de salvação. Abra sua Bíblia e leia para mim aí, você mesmo, Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11 fala do momento que Jesus deixa o santuário celestial e vem à terra buscar os salvos. Então é declarado, quem é santo, continue a santificar-se. Quem é impuro, continue na prática da impureza. Ou seja, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Amigos, você percebe o momento solene da história em que estamos vivendo? Cristo, o Cordeiro de Deus, já abriu 6 selos. Falta apenas um selo ser aberto. E quando este selo for aberto, Jesus voltará em glória e majestade com todos os seus anjos. Isso quer dizer que eu devo me preparar para receber, porque o grande dia da volta de Jesus se aproxima. Só falta esse selo ser aberto. 6 selos já foram abertos. E alguém me perguntava outro dia em que momento estamos vivendo na história. Quem foi que fez essa pergunta? Foi você, não foi, Mara? E você perguntou em que momento estamos vivendo da história. E eu disse para você, estamos em Apocalipse capítulo 6, verso 13. Veja que nós lemos o 12 e o 13 falando da abertura do 6º selo. Agora o que diz Apocalipse 6, 13? E as estrelas, ou o 13 nós já lemos também. Leu? O que diz o 14 agora? E o céu
recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode? Suster-se. O céu enrolou-se como um pergaminho. Quando é que o versículo 14 vai se cumprir? Quando Jesus voltar. Porque quando ele aparecer nas nuvens dos céus, os céus vão se enrolar como um pergaminho e nós veremos além das nuvens Cristo voltando no espaço com todos os seus anjos. O 7º selo foi aberto. Cristo está voltando com todos os anjos. E os ímpios fazem o quê? Eles fogem. Eles se escondem nas cavernas, nos penhascos. Eles pedem para morrer. E eles fazem uma pergunta: chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? O capítulo 6 terminou com uma pergunta: quem é que pode suster-se? Quem pode ficar de pé nesse momento? A resposta, o capítulo 7, os 144 mil. Então, os 144 mil são aqueles que vão estar salvos, de pé, na volta de Jesus. Quem são eles? Veremos isso na semana que vem. Semana que vem aprenderemos sobre eles. Mas por que é que os ímpios estão fugindo em tão grande desespero nesse momento? Porque eles não podem suportar o olhar de Cristo. Eles tiveram todas as chances, todas as oportunidades, mas eles não se prepararam. E agora que Cristo volta em glória e majestade, eles não podem olhar nos olhos dele, porque eles perderam a oportunidade. Eles não aceitaram a dádiva quando foi oferecida. Por isso, querido amigo, a dádiva da graça e da salvação é oferecida a todos nós, hoje. O livro de Hebreus nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Nós ouviremos agora uma canção. E enquanto ouvirmos essa música, eu queria que você respondesse no seu coração a seguinte pergunta: está você pronto para a abertura do último selo? Está você pronto para a volta de Cristo? Pense nisso enquanto ouviremos essa canção.
só em Cristo há salvação e vida eterna. E Ele está voltando para buscar a todos aqueles que se prepararam, que entregaram seu coração a Ele. Eu pergunto, o seu coração é de Cristo? Você está se preparando para a abertura desse último selo? Sua vida está nas mãos dEle? Sabe o que acontece hoje? A gente vive tão envolvido com as coisas desse mundo que a gente acaba se esquecendo das prioridades espirituais. A gente acaba se esquecendo de que há um Deus que está voltando e que nós temos que nos preparar para isso. Todo o tempo que Deus dá a você, cada dia de vida que Ele te dá, é uma oportunidade de se preparar. E sabe que esse grande desespero que o Apocalipse pinta dos ímpios, que eles preferem a morte a ter que olhar a Cristo nos olhos, isso acontece porque eles sabem quem é esse que volta com as nuvens. Eles sabem que Ele é Cristo. Eles tiveram oportunidades. O Espírito Santo apelou várias vezes, eles foram chamados, mas eles foram resistentes à voz do Espírito. E como na música que Joyce cantou, ela também diz que nesse caminho há pedras, vão surgir pedras. E quando você escolhe Jesus Cristo, muitas vezes as dificuldades elas surgem, porque o diabo não quer você no céu. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar a sua decisão. Ele vai fazer de tudo para te atrapalhar, te fazer desistir dessa ideia. Por isso que nossa vida deve estar nas mãos dele. Por isso que a palavra dele deve ser a prioridade de nossa vida. Quanto mais conhecermos essa palavra, mais nossa vida será transformada. Vamos orar para que Jesus, quando Ele voltar, todos nós estejamos prontos para recebê-lo. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos nesta hora de conhecermos o plano que o Senhor tem para a nossa vida. De sabermos que o Senhor está voltando com todos os anjos para nos buscar. Nós queremos estar prontos naquele glorioso dia. Por isso queremos abrir nosso coração e queremos entregá-lo ao Senhor. Tome conta de nossa vida, tome conta de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas ações. E que nós possamos viver aquilo que o Senhor espera de cada um de nós e fazer o devido preparo para a Tua volta. Prepare a todos nós, Senhor Deus, para aquele glorioso dia. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.